Olá, alunos do quinto ano. A nossa aula de hoje é História. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo de História falando um pouquinho, sobre a sociedade nômade e sedentária. Então, vamos lá? No capítulo 1, nós vamos estudar comunidades nômades e povos sedentários. Comunidades nômades e povos sedentários. Neste capítulo, você vai estudar a organização dos primeiros grupos humanos, de que modo sobreviviam e o que comercializavam. Também vai identificar como se vivia em comunidades há milhares de anos e o que permitiu o surgimento das primeiras sociedades. Então, neste capítulo aqui, nós vamos conhecer um pouquinho, como as sociedades nômades, elas eram organizadas, como eles viviam, tá? E também vamos identificar um pouquinho quando que o homem começou a deixar de ser nômade e passou a ser sedentário. Em que momento isso aconteceu? Então, aqui observem aqui nesta imagem, representa uma comunidade nômade, as construções deles eram bem simples, eles utilizavam o quê? Materiais ali, da própria natureza, folhas de árvores, troncos, madeira, galhos, tá? O que é importante saber sobre esses grupos é que eles viviam, como mostra essa imagem aqui, pequenos grupos, justamente pela questão da alimentação, que nós vamos ver mais à frente. Nesta página aqui, fala que, para descobrir ou estudar a história de um passado muito distante, é preciso observar e identificar objetos utilizados pelos grupos humanos da época que se deseja estudar, e também os locais onde viviam esses grupos. Então, para que hoje nós possamos estudar, conhecer um pouquinho essas pessoas que viveram há tanto tempo, lá no passado, há milhares e milhares de anos atrás, é necessário estudar o quê? Os objetos que são encontrados ali, pelos pesquisadores, e a partir desses objetos, estudar como que essa sociedade ela era organizada, a sua cultura. Por exemplo, aqui nós temos uma imagem, tá? Uma imagem bem antiga, como nós podemos ver aqui na legenda. Essa imagem, ela é uma estátua mesopotâmica de calcário, tá? E ela está no Museu de Arte. Aqui temos algumas questões. O que mostra essa imagem? Essa imagem, ela mostra uma obra de arte feita por um ser humano, porque ela foi esculpida. Essa imagem, essa escultura não teria como ter sido feita só com o passar do tempo, tá? O que a estátua representa? Observe que ela está, uma posição como se estivesse de pé. Uma leoa em posição semelhante à de um ser humano. Sabendo que estudaremos as primeiras sociedades e que essa estátua pertenceu a uma delas, o que você diria sobre o tempo de existência desse fragmento? Que ele é muito antigo, Como a própria legenda aqui já mostra, 5.000 a 3.000 AC, antes de Cristo. Agora vamos entrar um pouquinho nessa questão dos nômades e sedentários. Bom, é importante frisar que, muito antes de viver em grandes cidades, como hoje nós vivemos, pessoas formavam grupos menores, convivendo e praticando a troca de alimentos e de produtos. Elas se organizavam aqui em grupos menores, os nômades, porque este grupo, eles ainda não tinham a técnica, da agricultura, então eles ainda não plantavam, eles não domesticavam animais, eles não criavam animais. Então, consequentemente, eles ficavam em determinado território ali, enquanto ali existissem alimentos, tá? Para sustentá-los, para a sobrevivência desse grupo. Então, eles ficavam em pequenos grupos, por quê? Porque seria mais fácil, encontrar alimentos para um grupo menor de pessoas. Este grupo aqui, como nós vamos ler no texto, eles eram divididos em dois, Nos locais escolhidos por esses grupos não havia mercados ou feiras para comprar produtos. O pequeno grupo era dividido entre coletores e caçadores. Então, esse grupo aqui era dividido em dois.
coletores, que normalmente eram as mulheres, que ficavam responsáveis por procurar alimentos ali nos arredores dos acampamentos, né? Que era a coleta de frutos, raízes, e os homens normalmente ficavam com a parte da caça, tá? Então, os nômades, eles ficavam, né, em determinado território por um período de tempo, enquanto dali eles pudessem tirar o alimento para a sua sobrevivência, seja da caça, seja da pesca, seja dos frutos, né, e raízes que pudessem ser encontradas ali próximos a esse grupo, tá? Quando grupos humanos se deslocam com frequência sem estabelecer moradia fixa por muito tempo no mesmo lugar, são denominados nômades. Então, por que esse grupo era chamado de nômades? Porque eles não tinham moradia fixa por muito tempo, justamente por essa questão do alimento, né? Como eles não plantavam, como eles não criavam animais, com o passar do tempo, esses alimentos, né, esses recursos naturais iam se esgotando. Aí eles saíam dali para ir morar em outro lugar, tá? Então aqui apresenta 3 características deste grupo. Primeiro, não domesticavam animais para o sustento e não plantavam o próprio alimento. Por isso, precisavam sair em busca da caça, frutos, ervas e raízes. Segundo, eram formados por poucas pessoas, pois grupos maiores geravam a necessidade de obter mais alimentos. Terceiro, permaneciam nos acampamentos enquanto havia alimentos e proteção. Quando os recursos se esgotavam, precisavam mudar de lugar. E justamente por eles se mudarem muito de lugar, né, eles não tinham muitas coisas, né? Eles viviam de forma simples, justamente para facilitar esse deslocamento, essa migração de um lugar para o outro. Aqui nesta página está falando sobre a domesticação do fogo e como isso facilitou, né, a vida desse povo. Por quê? A partir da domesticação do fogo, né, eles puderam usá-lo para proteger, né, esse grupo contra animais selvagens, principalmente à noite, aquecer as pessoas do frio e também para preparar a carne. Então, quando nós falamos de grupos nômades, nós podemos resumir que eram pessoas que não tinham moradia fixa, né? Que eles migravam de um lugar para o outro em busca de alimentos, eles não domesticavam animais, eles não plantavam o próprio alimento, tá? Quando os recursos alimentares próximos aos acampamentos diminuíam, os grupos necessitavam migrar, isto é, mudar de lugar em busca de mais alimentos. Por se deslocarem com frequência, as habitações eram simples, tá? Também não carregavam muitos pertences, como variadas peças de roupas e utensílios, pois precisavam se mudar constantemente. Por quê? Porque o recurso, né, os recursos naturais, com o passar do tempo, eles vão se esgotando, né? Então, aqui nós vemos outro exemplo, né, de habitações de vários grupos nômades. Elas eram feitas com materiais encontrados perto de onde se montavam os acampamentos. Geralmente eram usados ramos e troncos de árvores. Então, os nômades, eles viviam em pequenos grupos, eles se mudavam com frequência, eles não domesticavam animais, eles não plantavam o próprio alimento. Então, essas são características desse grupo, tá? Aqui nós vemos os beduínos, né, que são grupos nômades que vivem em regiões de deserto, praticam diversas atividades, como o comércio e a criação de animais e também, quando possível, a pesca. Na próxima página, lápis na mão, escreva um resumo sobre as principais características dos povos nômades do passado. Então, aqui você deve escrever um resumo sobre essas características que eu apontei, né? A questão dos nômades viverem em pequenos grupos, se mudarem com frequência, não plantar o seu próprio alimento, não criar animais, tá? Então, esse resumo aqui você pode falar com suas palavras, tá bom? 2. Marque com X as alternativas que indicam características não pertencentes aos grupos nômades do passado. Então, aqui está pedindo aquelas não pertencentes. Então, os seres humanos plantavam e colhiam o próprio alimento? Os nômades? Não, eles não plantavam. Então, não pertencente. Os nômades mudavam de habitação com frequência? Sim, por isso eles são nômades, porque eles se mudavam com frequência.
Mantinham animais de vários tipos ao lado das habitações humanas, domesticando esses seres para o consumo? Não, eles não domesticavam animais. Então, não pertence. Os grupos nômades viviam em grandes cidades também? Não. Eles viviam em pequenos grupos, né? Nos acampamentos montados ali na natureza. Aqui nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a domesticação de animais e agricultura. E a partir de então, começa esse processo, né, de mudança de nômade para sedentário. Quando o homem começa a fixar moradia em um determinado lugar, tá? E começa ali também a domesticar os animais, a plantar. Aproximadamente 10 mil anos, havia diversas comunidades nômades habitando diferentes lugares no mundo. Então, aproximadamente há 10 mil anos, havia muitas, né? Em todo lugar do mundo, em diferentes lugares do mundo, haviam comunidades nômades. Esses grupos eram independentes, tá? Independentes. E a sua sobrevivência possível com a busca por alimentos. Então, os grupos nômades, né? Como nós já vimos, eles eram grupos independentes e a sua sobrevivência dependia do quê? Daqueles alimentos que eles mesmos procuravam ali na natureza. Então, a sua sobrevivência dependia do quê? Dos seus integrantes. Além de buscar alimentos, algumas pessoas também sabiam fazer cerâmica e outras já domesticavam animais, como cabras, ovelhas e porcos. Havia outros grupos que chegavam a permanecer por mais tempo em determinado lugar. Então, observe que aqui, né, esses grupos, né, essas pessoas, elas já começam o quê? Ali a domesticar animais, tá? Animais selvagens ali, né? E também elas começam a ficar mais tempo em um mesmo lugar. Ao ficarem mais tempo nos acampamentos, alguns grupos nômades passaram a observar a natureza de maneira diferente, incluindo o comportamento dos animais, das redondezas. Então, a partir do momento que eles começaram a ficar mais tempo no mesmo lugar, eles começaram a observar ali o comportamento daqueles animais, tá? Dessa forma, o ser humano começou a abrigar animais silvestres para usá-los em proveito próprio e para o proveito da comunidade. Esse processo ficou conhecido como domesticação de animais. Então, esse processo, né, de abrigar animais silvestres para usá-los ali em proveito próprio, né, tanto dele como das pessoas à sua volta, ficou conhecido ali como domesticação de animais. Então, aí começa a se dar os primeiros passos para o homem se tornar sedentário. Esses animais domesticáveis poderiam ser dromedários, cabras, bois e ovelhas silvestres, e eram usados em diferentes situações. Então, esses animais eles poderiam ser usados para alimentação, leite, transporte, tá? E até mesmo o uso da lã, tá? Para a confecção de roupas, de vestimentas, como nós vimos aqui, esse pastor de ovelha, tá? A prática de domesticar animais e mantê-los por perto, quando realizada com cabras e ovelhas, é chamada de pastoreio, pois a pessoa responsável por esses animais observa-os enquanto pasta, tá? Os moradores dessas comunidades também começaram a observar o ciclo das plantas. Aí aqui nós vamos entrar em outro processo que é aquele da agricultura, né? A prática da agricultura. Então, quando eles começaram a ficar mais tempo no mesmo lugar, eles também puderam observar o ciclo das plantas, porque antes eles se mudavam com tanta frequência que eles não tinham, né, tempo para observar esse processo, né, da germinação da planta. Por exemplo, quando os vegetais brotavam e cresciam, perceberam que dos grãos que colhiam e deixavam cair no chão, poderiam surgir outras plantas da mesma espécie. Notaram ainda que, dos frutos caídos no solo ou de suas sementes, poderia ocorrer o crescimento de uma árvore, a qual produziria o mesmo tipo de fruto com o passar do tempo. Além disso, verificaram que as plantas retiradas com raiz do solo poderiam ser replantadas em outros lugares e não morrer com essa mudança. Então, eles começaram a aprender, né? A partir da observação
ali do ciclo da natureza, eles começaram a aprender sobre a mesma. Essas observações práticas realizadas pelos nômades fizeram com que conseguissem obter mais benefícios da natureza, porque aí eles não precisaram mais ficar se mudando, tá? Assim começaram a colher o que plantavam, uma prática chamada de agricultura. Então, a partir da observação, né, que eles tiveram ali, observando a natureza, o processo de germinação das plantas e tudo mais, surgiu ali a agricultura. Observam que aqui os nômades, eles já começam a se construir suas casas, o acampamento, né? Aqui à beira dos rios. Aqui eles faziam canais para direcionar essa água, né? Para a plantação, porque eles observaram que as plantas elas precisavam de água, mas água de maneira moderada, né? Nem a falta e também nem em grande quantidade, porque isso mataria o quê? As plantas. Então, eles foram aprendendo isso ao longo do tempo, não foi do dia para a noite, não foi de uma hora para outra. Foi um processo de observação que foi acontecendo ao longo do tempo, tá? De maneira gradual, de maneira gradativa. E também, com a agricultura, aos poucos, os humanos sentiram a necessidade de desenvolver novas ferramentas e técnicas para ajudá-los a viver. Então, com esse desenvolvimento, eles necessitavam o quê? Construir ferramentas. Então, aqui tem algumas ferramentas, né? Criadas por eles nesse período, com pedras, madeira, vasos para carregar a água, porque isso se tornou necessário, tá? Anteriormente, estudamos que os nômades viviam em pequenas comunidades. Com a prática da agricultura, o modo de vida dessas pessoas começou a passar por mudanças lentamente. Então, é que nem a Prof. falou, não é algo que acontece de uma hora para outra, tá? Anteriormente, nós vimos que os nômades eles viviam em pequenos grupos. Por quê? Justamente pela questão do alimento, né? Quanto mais pessoas para alimentar, mais difícil seria. Já quando eles passam a praticar a agricultura, o modo de vida deles começou a mudar de forma gradativa, de forma lenta, tá? Beneficiando-se da agricultura, os povos nômades se estabeleceram permanentemente nos locais de plantio, perto de rios. Quando o povo nômade para de migrar e permanece em um só lugar, seus integrantes são chamados de sedentários. Então, quando os nômades, né, quando esses povos pararam de migrar, eles passaram a se chamar sedentários. E isso foi possível o quê? Com o desenvolvimento, principalmente ali da agricultura, tá? Entretanto, apesar de não precisarem mais migrar, essas pessoas continuavam praticando a caça, a pesca e a coleta de alimentos. E ainda hoje isso acontece, tá? Há milhares e milhares de anos, grupos sedentários poderiam ser definidos por algumas características. Então, diferentemente dos nômades, eles praticavam agricultura e plantavam árvores frutíferas, como as tamareiras, né? Permaneciam mais nos mesmos locais por longos períodos por causa do plantio, da colheita e das terras férteis, que possibilitavam essas práticas. Não precisavam migrar com frequência, necessitavam de trabalhadores para a colheita e a construção de canais, que permitiam levar a água dos rios até as plantações. As comunidades sedentárias passaram a superar em números de pessoas os grupos nômades. Então, ao decorrer do tempo, com a prática da agricultura, com a domesticação de animais, as pessoas começaram a mudar seu modo de viver. Passavam a fixar moradia em mesmo lugar. E isso também, eles começaram a viver em grupos maiores, porque já não tinha aquele problema, né, da escassez do alimento, tá? Conectando.com. Conforme o que você estudou sobre nômades e sedentários, responda as questões. Item A. Que acontecimento transformou grupos nômades em comunidades sedentárias? Olha, teve a questão da domesticação dos animais, mas o mais importante para essa mudança foi a questão do desenvolvimento da agricultura, da prática da agricultura, tá? Isso foi de fundamental importância para essa mudança, né, de nômades para sedentários. B.
Marque com X as opções que indicam como ocorreu a mudança de nômade para sedentário. Então, aqui está pedindo para marcar com X como ocorreu. Os nômades já sabiam que podiam plantar sementes, mas escolhiam caçar e pescar? Não, eles não sabiam. Porque eles não paravam para observar, né, a natureza. Eles não paravam para observar que aquelas sementes que caíam, com o passar do tempo, germinariam de novo, nasceria dali, né, outras plantas, tá? Eles observavam os ciclos da natureza? Sim. Os nômades aprenderam a desviar a água dos rios? Sim, que são aqueles canais, né? Aprenderam a praticar agricultura com povos distantes? Não, eles não aprenderam a praticar agricultura com povos distantes, tá? Eles aprenderam a praticar agricultura observando o ciclo da natureza, então não. Sobre a criação de animais, faça o que se pede. Cite 3 utilidades dos animais para os grupos nômades e para as comunidades sedentárias. Então, para esses grupos, né, está pedindo aqui para citar 3 utilidades, né? O consumo da carne é uma delas. O consumo da carne, o leite dos animais. Eles também podiam utilizar como transporte para carregar objetos. Também usavam o couro e a lã para produzir objetos e roupas, tá? Que animais domesticados no lugar onde você mora são utilizados para os mesmos fins que os animais domesticados no passado? Explique sua resposta. Então, essa resposta aqui você vai pensar um pouquinho e vai responder, tá? Ela é pessoal. Então, e hoje? Que animais que nós conhecemos hoje que são domesticados, né? E que também têm esses mesmos fins, são utilizados para esses mesmos fins. Leia esta ilustração. Observe que nessa ilustração nós temos aqui, ó, o número 1, que esse homem aqui, perto dessa plantação. O 2, nós vemos aqui as ovelhinhas. 3, né? E o 4. Agora faça o que se pede. Verifique os elementos numerados nas ilustrações e identifique cada um deles. Então, o 1, ó, agricultura. 2, domesticação de animais. 3, os silos, né? Ou moradias, também pode ser. E o 4 é a cerâmica, certo? Então, agricultura, domesticação de animais, silos e cerâmica. Escreva 3 características das comunidades sedentárias. Então, diferente lá dos nômades, né? Nós podemos colocar como características essas comunidades praticavam agricultura, permaneciam no mesmo lugar por longos períodos, graças ao plantio, né? O plantio de alimentos, e necessitavam de mão de obra também, né? Eles passaram a precisar de ajuda para desviar a água dos rios. Por isso, mais pessoas começaram a fazer parte da comunidade. Então, com isso, a comunidade ali, que antes era nômade, depois ela passa a ser sedentária, né? As comunidades sedentárias, passa a se tornar uma comunidade maior ao longo do tempo, ok? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula de história. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Beijos e até lá!